Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020 da Energisa. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Energisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ricardo Botelho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Obrigado, operador. Boa tarde a todos. Agradeço a cada um de vocês pela participação da nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020. Participam conosco, na data de hoje, Maurício Botelho, diretor de Relações com Investidores, vice-presidente financeiro, Giorélio de Souza, vice-presidente de Distribuição, Alexandre Ferreira, vice-presidente de Regulação, Daniele Araújo, vice-presidente de Gente e Gestão, Fernando Maia, diretor de Regulação, Antônio Carlos Tovar, diretor de Finanças Corporativas, Newton Magalhães, diretor de Proteção à Receita e, finalmente, o time de Relações com Investidores. Primeiramente, peço por gentileza que se atentem ao slide número 2, aviso importante. Pois esse slide deve ser lido com atenção antes de qualquer tomada de decisão de investimento na companhia. Eu vou iniciar com a apresentação dos destaques operacionais do trimestre, que abrange o desempenho de mercado de energia, perdas de energia elétrica, indicadores de qualidade DEC e FEC, taxa de inadimplência e taxa de arrecadação. Na sequência, Maurício Botelho apresentará os destaques financeiros, investimentos, os avanços do segmento de transmissão e eventos subsequentes. Por último, vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Vou dar início os destaques operacionais do grupo nesse trimestre a partir dos slides 4 e 5, que mostram o desempenho do mercado de energia que cresceu 0,6%, considerando o mercado faturado, e 2,7%, incluindo o consumo do mercado não faturado, frente ao terceiro trimestre de 2019. Quando olhamos esses resultados e comparamos com o segundo trimestre de 2020, em que o mercado retraiu 4,9%, podemos afirmar que o impacto mais agudo nos volumes decorrentes da pandemia foram superados. Essa recuperação será detalhada em seguida e ela é explicada em sua maior parte pelo desempenho das classes de consumo residencial e rural, que evoluíram 5,9% e 9,7%, respectivamente. Esses dois segmentos juntos representam 49% do consumo do mercado total. E pela estrutura tarifária, uma vez que essas classes contribuem de forma mais significativa para a receita, tiveram um grande impacto na nossa receita total. O segmento residencial avançou positivamente em todas as 11 concessões do grupo, graças ao clima mais quente e seco durante o terceiro trimestre, em quase todas as regiões reportaram um aumento de consumo, com destaque das concessões do Acre, 11,3% superiores, Rondônia, 10,1%, Mato Grosso do Sul, 7,5%, Borborema,
7,2% e a Paraíba, 6,4%. Já no segmento rural, crescemos em 10 das nossas 11 distribuidoras, onde destaca a Energisa Minas Gerais, com mais 31%, motivado pela safra recorde de café, a Energisa Tocantins, mais 13%, com a produção de ovos e aves, Energisa Mato Grosso, mais 9%, e Mato Grosso do Sul, mais 7%, com as atividades relacionadas à safra e milho. E também, por último, a Energisa Rondônia, com mais 9% com a safra de soja. Por outro lado, ainda temos segmentos da economia ainda muito afetados pelas restrições socioeconômicas decorrentes da pandemia. A classe comercial, que abrange o comércio varejistas, empresas de serviços como as escolas, hotéis e restaurantes, tiveram uma redução de 17,1% frente a 2019. Ensaia uma tímida recuperação frente ao segundo trimestre de 2020, que mostrou uma retração de 19,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse segmento representa 17% do nosso mercado total e corresponde a 39,5% em gigawatt-hora do segmento residencial. A retração dessa classe é generalizada em todas as concessões, mas é importante destacar que em Rondônia e Acre e na Borborema já mostram uma tendência de recuperação. Uma boa surpresa foi a classe industrial, que mostrou uma expressiva recuperação nesse trimestre, com crescimento de 4,1% frente ao terceiro trimestre de 2019. Ressaltando que, no segundo trimestre de 2020, a mesma classe contraiu 8,6% comparada com o segundo trimestre de 2019. Na classe industrial, 8 distribuidoras contribuíram para esse aumento de consumo. Mato Grosso do Sul, mais 15%, com a metalurgia e alimentos. Tocantins, mais 12%, com minerais não metálicos. Borborema, mais 9% na atividade de calçados. Mato Grosso, mais 7%, minerais não metálicos e alimentos. Acre, mais 7%, forte em alimentos. E Rondônia, mais 6% no segmento de minerais não metálicos e alimentos. Nova Friburgo, 6% com produtos de metal. E Minas Gerais, mais 5% com atividades voltadas para alimentos e madeira. É uma recuperação em V que vem sendo impulsionada pelo aumento do consumo interno e pelas exportações de produtos agroindustriais. Passando agora para o slide 6, eu apresento o mercado de energia no acumulado dos 9 meses de 2020, com uma redução de 0,6% frente a 2019, uma melhora em relação aos 6 primeiros meses de 2020, que apresentou uma queda de 1,1% em relação ao mesmo período de 2019. As regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram crescimento expressivo nesse período de 1,5% e 0,7%, respectivamente, reflexo das concessões de Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Já nas concessões Sergipe, Nova Friburgo, Sul-Sudeste, foram as que mais sofreram com a crise, impactadas pela maior representatividade da classe comercial e industrial. A classe residencial foi positiva em todas as 11 concessões e a rural em 9 delas, com exceção de Nova Friburgo e Sergipe. Com isso, concluímos que o mercado do terceiro trimestre de 2020 já apresenta, em algumas empresas, um comportamento próximo ou superior ao do ano de 2019, iniciando a recuperação. Em outras, o ritmo segue mais lento, porém, já superamos o pior período do ano. Passando agora para o slide 7, apresento as perdas totais do grupo, posição de setembro de 2020, ainda com o efeito da crise Covid em seu desempenho acumulado dos últimos 12 meses. Até o mês de março deste ano, período anterior à pandemia, a trajetória de perdas apresentou-se estável ao longo dos últimos 5 trimestres. Em setembro de 2020, as perdas totais, medidas pelo valor dos últimos 12 meses, se mantiveram também estáveis em relação a junho de 2020
com 13,8% da energia injetada e 0,28 pontos percentuais acima do indicador de março deste ano, porém 0,21 pontos percentual abaixo das perdas de setembro de 2019. Os comandos da resolução ANEEL 878 e as medidas de isolamento e fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais interromperam por 4 meses as ações de combate a perdas e, consequentemente, geraram um aumento de fraudes, dentre outros efeitos já explicados nos resultados do trimestre anterior. O cenário atual apresenta números mais estáveis, com o retorno das atividades de combate às perdas desde agosto. De todas as nossas 11 distribuidoras, em setembro de 2020, 5 ainda ficaram abaixo da meta regulatória da ANEEL, em comparação a 6 no mês de junho deste ano. Essas 6 distribuidoras, Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rondônia, a Mato Grosso do Sul voltou a ficar abaixo da meta regulatória. Em março de 2020, tínhamos apenas 3 distribuidores acima da meta regulatória: a Minas Gerais, a Paraíba e Rondônia. Nós estamos trabalhando fortemente para não apenas alcançar, mas superar a meta regulatória em todas elas. E os planos e ações já foram reforçados. Cabe destacar que os efeitos da perda técnica e as grandes variações de consumo, como ocorridos nesse último trimestre, afetam o desempenho das perdas totais. A evolução do desempenho do índice de perdas nas empresas que ultrapassaram os limites regulatórios, em sua maioria, já é decrescente. No mês de setembro desse ano, frente a junho de 2020, as concessões de Minas Gerais reduziram 0,31 pontos percentuais, Nova Friburgo 0,09 pontos percentuais, a Paraíba uma redução de 0,17 pontos percentuais, Mato Grosso do Sul menos 0,13 pontos percentuais, Rondônia menos 0,43 pontos percentuais e Sergipe ainda em linha com menos 0,01%. A Energisa Acre apresentou um aumento de 0,16 pontos percentuais em relação a junho de 2020, resultado explicado principalmente pelo efeito base devido à queda de mercado. Apesar dos desafios desse ano, os níveis do Acre permanecem abaixo da meta regulatória. Já a Energisa Mato Grosso registrou nesse trimestre a maior energia requerida da sua história, devido às temperaturas recorde no estado do Mato Grosso. Com isso, observamos um efeito deste indicador tanto pelo aumento da perda técnica quanto pelo aumento da perda não técnica, de crescimento em relação ao trimestre anterior. Os aumentos das perdas totais foram 0,36 e 0,56 pontos percentuais em comparação aos meses de junho de 2020 e a setembro de 2019. Após uma longa sequência de reduções de perdas trimestrais no Mato Grosso, acreditamos que poderemos voltar a reduzi-las novamente com as ações que reforçamos a partir de agosto desse ano. Dado o nosso empenho contínuo ao combate de perdas, associado à redução daquele efeito de impacto à base, com a retomada do crescimento de mercado, que não vai gerar mais perda comercial, nosso foco é apresentar desempenho cada vez melhor desses indicadores nos próximos trimestres. Partindo agora para o slide 8, destaco que 10 das nossas 11 distribuidoras permanecem dentro do limite regulatório dos indicadores de qualidade DEC e FEC. No terceiro trimestre, o desempenho da qualidade do grupo foi um dos melhores dos últimos anos. A Energisa Rondônia, única acima do limite regulatório de ambos os indicadores, tem apresentado de forma consistente um desempenho superior nos últimos trimestres. Em setembro de 2020, o DEC de Rondônia foi de 37,53 frente a 40,64 e 43,31 de junho e março deste ano, respectivamente. Se comparado a setembro de 2019, essa diferença é ainda maior, de 10,3 horas, expressiva redução.
Em relação ao FEC, a evolução também é muito relevante, com a queda de 2,3 vezes em relação a junho deste ano e 2,64 vezes em relação a setembro de 2019. É muito gratificante dividir com vocês que neste trimestre a nossa concessão de Mato Grosso atingiu seu mínimo histórico de DEC e FEC. A do Mato Grosso do Sul, o seu mínimo histórico de FEC. Energisa Sul-Sudeste no DEC, mínimo histórico. E, por último, Energisa Acre no FEC, histórico de 17,1 vezes. Esse excelente desempenho tem sido alcançado de uma forma consistente pelas distribuidoras do Grupo Energisa nos últimos anos e se mantido nesse mesmo cenário adverso e se mantido mesmo nesse cenário adverso que temos enfrentado em 2020. Enquanto o Brasil ficava em casa, a Energisa se desdobrava para manter as luzes acesas. A disciplina de alocação de capital prudente, capacidade superior de planejamento e execução da nossa equipe técnica contribuíram para esse resultado. E as nossas equipes de campo, mais uma vez, eu aqui reconheço e tenho toda a minha gratidão pelo trabalho bem feito. Partindo agora para o slide 9, nosso último da sessão de destaques operacionais. A taxa de arrecadação consolidada do Grupo Energisa em setembro de 20, acumulado em 9 meses, foi de 96,67% em relação ao total faturado do período, uma redução de 0,14 ponto percentual, mas melhora em relação a junho de 2020, quando esse indicador alcançou 96,1%. Esse resultado foi impactado pela queda na arrecadação entre os meses de março e maio de 2020, efeito da crise socioeconômica da Covid, e pelas medidas adotadas pela ANEEL através da Resolução 878, mas com uma recuperação a partir de junho, resultando na melhora do indicador já no mês de setembro. A companhia continua firme nas suas campanhas de cobrança, oferecendo condições de parcelamento mais flexíveis, e o uso também do cartão de crédito, o que tem surtido resultado, conforme mostra a tendência positiva do gráfico da média móvel da arrecadação nos últimos 30 dias, e dos meses de junho a agosto, apresentado um indicador acima dos 100%, o que indica uma arrecadação acima do volume faturado, e no mês de setembro estamos próximos dos 100%. Neste trimestre, registramos a reversão de apenas 38 milhões de PDD perante a provisão de 245 milhões no segundo trimestre de 2020. Em 9 meses, contabilizamos 332,9 milhões em provisões para devedores duvidosos, contra 186,8 milhões registrados nos 9 primeiros meses de 2019. A reversão relacionada à pandemia nesse TRI foi de 29,6 milhões, amenizando o impacto no acumulado do ano, que passou de 188,4 milhões em junho para 158,9 milhões em setembro. No termo desse slide, eu passo a palavra para Maurício Botelho, que irá apresentar os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Ricardo. Bem, boa tarde a todos. Por favor, vamos aqui para o slide número 11. Nesse slide aqui apresentamos os custos gerenciais de PMSO, que do terceiro trimestre de 2020 acabou totalizando 549,8 milhões e representou uma redução de 20,8% ou 144,5 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2019. No acumulado do ano, essa redução foi de 11,5% ou 228,4 milhões. Queria reforçar que essa redução de custos foi a nossa resposta para esse momento de pandemia e cenário de incerteza. Conseguimos aqui atuar rapidamente na redução e postergação de despesas sem prejudicar a prestação de serviços essenciais aos nossos clientes. E gostaria também de relembrar que no primeiro trimestre nós anunciamos que buscaríamos reduzir os custos
operacionais controlados entre 5% a 7% em 2020. E já alcançamos 11,5% até setembro. Destaque que, nesse trimestre, as concessões de Rondônia e Acre tiveram forte redução de despesas operacionais como resultado das ações estruturantes que estamos executando desde a aquisição desses dois territórios. Em comparação ao terceiro trimestre de 2019, o PMSO da Energisa Rondônia reduziu 48,2% ou 71,2 milhões. E a Energisa Acre apresentou melhora de 34,9% ou 18,2 milhões. Vamos, por favor, para o slide 12. Desse slide, o gráfico da esquerda apresenta uma evolução positiva na redução do PMSO, onde os valores do terceiro trimestre de 2020 são menores que os valores dos últimos 6 trimestres. E no gráfico da direita, observamos reduções relevantes no segundo e terceiro trimestre de 2020 em relação aos respectivos períodos de 2019, com destaque para os custos de pessoal e serviços terceiros. A capacidade de ajustar rapidamente os custos conferiu, nesta crise, uma resiliência financeira adicional à companhia para fazer frente à queda de mercado e aumento da inadimplência. Gostaria aqui também de ressaltar que a disciplina e a agilidade são nossas características mais marcantes e provadas em crises anteriores. Por favor, o slide 13. Nesse slide temos o EBITDA do terceiro trimestre, com um aumento de 39,5%, ou 349,7 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2019, reflexo do maior consumo na classe residencial rural, que contribuiu para a melhoria da parcela B. E também pela redução dos custos gerenciáveis em 22,8%, ou 152,2 milhões, com destaque do PMSO já explicado anteriormente. E a reversão parcial do PCLD, que no caso aqui a PCLD extra para a pandemia foi de 29,6 milhões. No acumulado do ano, o EBITDA cresceu 11%, uma variação frente ao mesmo período de 2019 de 279 milhões, já que nós tivemos uma variação positiva no primeiro e terceiro trimestre. No caso, o primeiro trimestre, 2,5%, e no terceiro trimestre, 39,5%. O EBITDA sem efeitos não recorrentes e não caixa em 2020 e 2019, entre os quais destaco as provisões extras de PDD em razão da Covid, os custos rescisórios, registro DNR, ajuste de contabilização pelo FRS dos ativos de emissão, os efeitos tributários, entre outros. Todos eles estão destacados no item 3.4 do nosso release de resultados, e ao final apresentamos uma variação positiva de 31,5% em trimestre, ou 17,1% em 9 meses. Vamos para o slide 14. Apresento um gráfico aqui do lado esquerdo, que mostra a redução do PMSO na base dos últimos 12 meses, em cada trimestre, e no lado direito a evolução positiva do EBITDA dos últimos 12 meses, também desses 4 trimestres. Por fim, na parte de baixo desses dois gráficos, tem uma tabela onde demonstramos uma redução da representatividade do PMSO sobre o EBITDA, com uma evolução acima de 11 pontos percentuais em relação aos trimestres anteriores. Slide 15, vamos comentar sobre o resultado líquido. Ele foi recorde nesse trimestre, 922 milhões, comparado com o lucro de 54 milhões no terceiro trimestre de 2019. E no acumulado de 9 meses, foi 1,4 bilhão, comparado com 174 milhões em 2019. Mesmo excluindo a marcação ao mercado do bom de subscrição, que nesse ano de 2020 foi favorável, e outros efeitos não caixa e não recorrentes,
há um crescimento relevante em ambos os períodos, 424 milhões de crescimento nos trimestres e 418 milhões comparando no período de 9 meses de 2020 e 2019. Slide seguinte, slide 16, temos aqui o endividamento líquido deduzido dos créditos setoriais. Nesse trimestre alcançou 13,6 bilhões, representou uma redução de 328 bilhões se comparado com junho de 2020. Nesse trimestre, realizamos captações, alongamos dívidas, um montante de 1,3 bilhão e 370 milhões a mais em relação a junho de 2020. E para reforço do capital do giro, expandimos a disponibilidade de caixa em 1 bilhão e 253 milhões, alcançando um total de 5,5 bilhões. Nos primeiros 9 meses do ano, entre reforço de capital de giro, rolagem, captamos 4,6 bilhões em linhas de crédito disponibilizadas para a companhia, com prazo médio de quase 3 anos e custo médio foi de 156% do CDI. O prazo médio da dívida bruta está em 4,1 anos, custo médio de 4,17% ao ano, ante a 5,73% ao ano, que foi registrado em junho de 2020. O nosso principal indexador é o CDI, ele representa cerca de 73% do total da dívida. A alavancagem, o indicador de alavancagem, dívida líquida por EBITDA ajustado, fechou o trimestre em 3,3 vezes, ante a 3,7 vezes do trimestre passado. Lembrando aqui, o limite de cobra de 2020 é de 4,25 vezes, e estamos aqui com uma distância confortável para o fechamento do ano. Slide 17, vamos apresentar aqui os investimentos de 2020. No terceiro trimestre, investimos 647 milhões, e em 9 meses, o total foi de 2 bilhões. Representou reduções aqui de 25,7% e 6,3%, respectivamente. Essa redução continua sendo fruto da revisão dos orçamentos das distribuidoras para se adaptar ao ambiente da pandemia. Considerando apenas as distribuidoras, o montante investido foi de 543,8 milhões no terceiro trimestre de 2020 e 1,7 bilhão no acumulado do ano. Slide seguinte, vamos falar sobre transmissão. Temos aqui os nossos 4 empreendimentos de transmissão, que representam uma receita anual permitida de 195 milhões. Destaco que nesse ano já iniciamos a operação de 2 projetos. O primeiro foi Energisa Goiás 1, no mês de março, com 17 meses de antecipação. E mais recentemente, o Energisa Pará 1, que tem 296 quilômetros de linha de transmissão, iniciou a operação no dia 2 de novembro, ou seja, uma antecipação aqui de 16 meses. Esse empreendimento vai ter uma receita anual permitida, uma RAP, de 52 milhões. Investimos nesse último projeto em torno de 308 milhões, uma economia aproximada de 14% frente ao CAPEX estimado anteriormente pela ANEEL. Com essa operação, reforçando a nossa capacidade de fornecimento para a região nordeste do estado do Mato Grosso, na região do Araguaia e oeste do estado do Tocantins. No acumulado do ano 2020, investimos nesses 4 projetos de transmissão 215 milhões, comparando com 241 milhões em 2019, no mesmo período. Estamos agora focados aqui no progresso para terminar o Energisa Pará 2 e o Energisa Transmissora Tocantins. A gente recebeu no 19 de outubro a licença de instalação do Instituto Naturalista em Tocantins para a implantação de 2 linhas de transmissão desse último empreendimento,
que foi licitado em dezembro de 2018. Vamos agora para o slide 19, falar um pouco sobre eventos subsequentes, chegando aqui no final da nossa apresentação. Temos aqui a entrega de 2 plantas de geração solar da nossa subsidiária ao Sol, nos municípios de Iraí e Pinuí, no estado de Minas Gerais. O investimento foi de 23,6 milhões e vamos somar mais 5,9 megawatts-pico ao portfólio da Sol, que é de 27 megawatts-pico. Esses projetos mostram aqui o propósito do Grupo Energisa de entregar energia de qualidade e limpa aos seus clientes. Só em 2020 já investimos em energia solar cerca de 65 milhões, o total de 100 milhões em pouco mais de um ano desde a aquisição da Sol, que é uma empresa pioneira no país em sistemas fotovoltaicos e armazenamento de energia. Outro evento de relevância para o Grupo Energisa foi a emissão de debêntures da Holding Energisa, um montante de 480 milhões para reforço do caixa e das atividades de investimento em nossas distribuidoras. Como já foi explicado nesse slide, concluo a apresentação mostrando a nossa subestação em Santana do Araguaia, da Energisa Transmissora Pará 1, e que já está com suas linhas de transmissão também energizadas. Esse aí é mais um dos projetos de muitos que estão aqui por vir. Eu agradeço a atenção de todos e eu finalizo aqui para abrirmos a sessão de perguntas e respostas. Por favor, operador. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, da Credit Suisse. Senhorita Carolina, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. Tenho 2 perguntas. A primeira em relação à performance de custos. Mais um trimestre em que vocês conseguiram reduzir custos de forma bastante intensa, principalmente nas concessões adquiridas mais recentemente, né, Rondônia e Acre. Queria que vocês passassem um pouquinho do quanto que essa performance que a gente viu de fato pode ser recorrente, uma vez que vocês chegaram a mencionar no release que algumas medidas são talvez mais diretamente ligadas à situação da Covid em si. E a segunda pergunta, a ANEEL publicou, abriu audiência pública em relação à metodologia nova de OPEX regulatório. Queria que vocês pudessem passar aí as primeiras impressões que vocês tiveram sobre a metodologia em si e sobre os números que saíram de ranking já para as distribuidoras da Energisa. Obrigada. Acho que eu vou, Carol, Maurício, a segunda pergunta eu vou passar aí para o Alexandre e a primeira, acho que eu vou deixar aqui com o Ricardo e o Aurélio, que estão na mesma sala, para responder. Boa tarde, Carolina. Obrigado aí pelas suas perguntas. Nós vamos colocar aqui primeiro a primeira parte, que é sobre a performance de custo e quanto que ela é recorrente e os efeitos lá de ações que nós estamos realizando em Acre e Rondônia relativamente aos custos, tá? Eu queria começar dizendo que 2020 foi tem sido um ano, onde nós tivemos que adotar medidas extraordinárias para atravessar esse período, que é um período de grandes incertezas, né? Por nós sermos uma empresa ágil, resiliente, nós adotamos medidas que estavam no nosso alcance, sem perder de vista a qualidade do atendimento ao consumidor. E nesse trimestre, conforme nós já falamos, está melhor de muitos anos que nós tivemos, tá? Mas muitas dessas medidas que nós adotamos em meio a essa crise, elas não se sustentam no longo prazo, porque elas foram aplicadas por uma situação específica e por tempo determinado. Eu vou dar um exemplo para você.
Por exemplo, nós tivemos que fazer e fizemos aqui reduções de salário de diretores por 3 meses. Nós também fizemos a suspensão temporária de contrato de trabalho, aproveitando a MP 936, né, que é a MP que permitiu esse expediente. Nós congelamos vagas de funcionários, nós não repusemos vagas e também que estavam abertas, né? E nós fizemos isso desde abril, logo no início da crise. Então, o nosso objetivo da distribuição é de nos manter na fronteira da eficiência do segmento em todas as nossas empresas. Agora, esse objetivo ainda não foi atingido, por exemplo, em Acre e Rondônia, né? Mas, conforme nós reportamos nesse trimestre, nós estamos avançando muito bem nessa direção. Nós reduzimos o PMSO dessas duas empresas em 48,2% no caso do Acre e 34,9% no caso de Rondônia, isso comparado com o mesmo período do ano anterior. E elas vão continuar nessa trajetória de custos, tá? De redução de custos. Bom, dito isso, significa que a gente vai fazer uma recomposição de custos, tá? Em linha com a trajetória que nós tínhamos nos anos anteriores, até a pandemia, principalmente porque nós já tivemos que retomar firmes, né, algumas atividades, por exemplo, de corte, de combate a perdas, e parte das vagas administrativas e de eletricistas que ficaram assim, excepcionalmente abertas, tá, durante esse período, elas não podem ficar abertas por muito tempo. E nós já estamos recompondo elas. Tá? Um dado importante que eu queria acrescentar é parte daquilo que nós comentamos no Energisa Day, que nós chamamos de reimaginar o futuro, né? Que advém da experiência da pandemia, né? E que é a descoberta de novas formas, novas eficiências, através da digitalização do atendimento, através da eficientização das atividades de back-office, até mesmo nas atividades que nós encontramos outras maneiras de realizar. Temos várias coisas que nós revisitamos aqui e vemos que podemos eliminar, outras vamos manter, né? Outras nós vamos deixar para lá. Nós já estamos acelerando a digitalização de uma forma acelerada, de forma que ela vai se incorporar também a essa trajetória de custos passados. Então, dessa forma, eu acredito que eu tenha respondido a tua pergunta e vou passar aqui para o Alexandre, que vai falar sobre essa metodologia de custo regulatório que está em discussão na ANEEL neste momento, através ainda de informações que nós estamos recebendo ainda parciais. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. Sobre a discussão pública aberta recentemente sobre custos operacionais, ainda é muito preliminar. O que se tem é simplesmente uma nota técnica basicamente disponível, com pouquíssimas informações. Nós ainda vamos aguardar aí a disponibilização de outras informações, sobretudo a saída dos modelos, mas é o início de uma discussão pública que nós vemos grande oportunidade de aperfeiçoamento da metodologia em termos de base de dados, sobretudo, e também outros temas, tá? Mas está no início e a gente acredita que, ao final, teremos uma metodologia mais robusta. Isso é a nossa percepção inicial. Tá certo, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú. Senhor Marcelo, pode prosseguir. Pessoal, obrigado pelo call. Na verdade, eu queria fazer um follow-up na pergunta da Carolzinha em relação a essa metodologia nova da ANEEL, né? Acho que, sendo de forma mais específica, né? A ANEEL atribuiu aí uma eficiência média baseada num target de eficiência de 20%, então ela chega nessa conta de 83,3%, quando antes era uma conta baseada na média da eficiência de todas as distribuidoras, tirando os outliers que estavam fora dos 50% de eficiência, né? E dava 79% no último cálculo em 2018. Eu queria entender o que vocês acham dessa mudança, né? Em vez de ser um dado calculado, ser um dado subjetivo determinado pelo regulador. O outro ponto é em relação a essas dimensões que foram adicionadas ao DEA, né, de perda, qualidade,
dentro dessa conta, e um dos pontos até é contingência trabalhista, que eu acho que no caso de vocês, na Mato Grosso do Sul, isso gerou aí uma diminuição grande da eficiência. Se puder comentar, vocês acham que essas variáveis fazem de alguma forma sentido? E o último ponto ainda é sobre a janela de análise dos dados, né? Então, os dados que foram analisados foram de 2016 a 2018. Eu entendo que quando essa metodologia for concluída, provavelmente vai dar tempo de incluir o ano de 19, então seria 17 a 19, mas na proposta a ANEEL fala que essa metodologia seria rodada e os dados seriam rodados somente a cada 4 anos, ou seja, quem tem uma revisão acontecendo lá na frente seria feito com números eventualmente muito desatualizados, né? E eu entendo que para vocês, por exemplo, que estão num processo de turnaround na Ceron e na Eletroacre, isso terminaria sendo muito negativo. Vocês pensam também em enviar alguma contribuição no sentido de esses dados serem rodados de forma anual para evitar exatamente esse tipo de distorção? Valeu, pessoal. Obrigado. Marcelo, boa tarde. Como eu falei anteriormente para a Carolina, a gente detectou, quando eu disse assim, tivemos muitas oportunidades de aperfeiçoamento da metodologia, se encaixa em alguns pontos que você colocou, tá? O primeiro ponto, principalmente, ou seja, não considerar uma média que é da saída do modelo e considerar uma média exógena ao modelo, né, que é o 1.20, tá? Então, a gente vê muita oportunidade de aprimoramento da metodologia, sim, nesse ponto. Sobre a questão da janela temporal também, né? Acreditamos que o ano 2019 vai ser incluído, tá, na amostra, e também vemos muita oportunidade de trabalhar nesse ponto e buscar realmente uma janela temporal menor para que aquelas empresas que têm o ganho de eficiência tenham, de certa forma, o teu reflexo tarifário mais rapidamente, tá? Assim, a metodologia em si, ela está no início de discussão pública. Nós não tivemos assim, abertura nenhuma antes da exposição dessa metodologia para a ANEEL, nem nós, nem do setor, tá? E acreditamos que tem muitos pontos a serem aprimorados em prol de, ao final, termos aí uma metodologia bem robusta. Agora, o ponto que é chave, né, que não foi explorado, é que a ANEEL, de certa forma, não mudou o modelo, né? Continua utilizando o modelo IDEA, que é um modelo já conhecido aí, três ciclos tarifários, né? Então, aquilo que a gente até tinha dito antes, quando vocês haviam perguntado, isso é positivo que a gente vê. Só questão mesmo de verificar esses parâmetros, verificar essa questão dos inputs, outputs, como você falou de perda de qualidade, né? Estava no output na outra metodologia, agora se tornou input, e trabalhar em cima disso. Assim, nossa visão é que tem muita oportunidade de aprimoramento e acreditamos que ao final vamos ter uma metodologia bem robusta aí. Tá ótimo, Alexandre. Muito obrigado. Tem uma pergunta... Operador, tem uma pergunta que veio através do webcast que eu vou ter que ler, que você provavelmente não recebeu, tá? Então, eu vou ler a pergunta e também vou responder. Gostaria de saber se a Energisa tem alguma novidade relacionada à Fintech Volts, que foi anunciado em reunião com os investidores do Energisa Day no mês passado, no mês de outubro, o que já é possível comentar sobre esse nicho de negócio. E em relação à parceria com o Banco Inter, há alguma atualização? Obrigado. Eu vou responder, então, as duas perguntas. Tá? Com relação à Fintech Volts, essa é uma empresa que nós fizemos um primeiro anúncio prévio. Ela, conforme disse, nós iríamos comentar à medida que a gente avançasse no projeto, deixando mais para o final desse ano. Tá? Nós estamos em fase de construção, né, dessa fintech. Ela já tem um time que está trabalhando exatamente no desenvolvimento do produto. Né? Terá um aplicativo que vai ser lançado e por trás dele tem um serviço em que nós vamos oferecer inicialmente para os nossos clientes das nossas áreas de concessão e também para os nossos fornecedores e também para os nossos
colaboradores, um leque de soluções que podem vir de meios de pagamento de contas, pode ser crédito, pode ser antecipação de recebíveis e pode ser também algum outro serviço de educação financeira. Nosso interesse é de explorar esse nicho de mercado. Entretanto, esse projeto está em andamento. Eu não tenho muito mais detalhes a informar para vocês com relação a datas. Estamos ativamente envolvidos nesse momento na construção dessa empresa. Tá? Já existe um time de executivos, já existe um time de desenvolvimento, isso tudo está em curso. Tá? E nós temos uma expectativa muito positiva a respeito de que ela vai poder contribuir futuramente para gerando valor para os nossos clientes, gerando valor para o grupo também. Em relação à parceria do Inter, a parceria do Inter diz respeito à venda de energia da nossa subsidiária ao Sol, tá? No modelo, que é um modelo de aluguel de cotas, né? De parques solares que estão construídos na área, em Minas Gerais, na área de concessão da CEMIG. Esse modelo, né, o Banco Inter, passa a ser um canal, né, de vendas dessa energia através do seu super app. Nós iniciamos as primeiras vendas no mês de outubro, né, e estamos começando a fazer isso vamos chamar em ramp-up, né, subindo a rampa de vendas, e nós vamos dedicar alguns dos parques solares, né, algumas dessas plantas solares, para esse segmento de pessoas físicas, tá, que são comercializadas ou que são aluguéis de cotas feitos através do modelo através de conjunto com o Banco Inter. Então, basicamente é isso. É uma iniciativa pioneira no estado de Minas Gerais e que nós também estamos bastante esperançosos aqui que venha produzir muito resultado, tendo acelerado a sua implantação nas últimas semanas. Tem mais uma pergunta? A outra pergunta, se poderíamos comentar como estão avaliando as alternativas de rolagem de dívidas em 2021 e como estão as taxas hoje. Vou deixar com o Maurício Botelho, que vai responder essa pergunta. Bem, o mercado, vamos dizer, de dívida está aberto, né? Nós completamos uma emissão recente, estamos por financiar junto ao BNDES para ser aprovado, não posso divulgar ainda, né? Mas para ser aprovado uma operação de CAPEX, né? Nos próximos dias, então eu espero poder ter novidades sobre isso, tá? As taxas que nós emitimos recentemente nessa emissão e nas emissões de debêntures de infra, né? Debêntures de infra saiu por IPCA mais 4,5 mais ou menos, e as debêntures simples a CDI mais 2,3% ao ano. Eu acredito que tem espaço para comprimir taxa no ano que vem. Obrigado. Gostaria de passar a palavra ao senhor Maurício Botelho para suas últimas considerações. Senhor Maurício, prossiga com suas últimas considerações. Agradeço a todos a participação aqui nesse Conference Call. Acho que a Energisa está apresentando resultados bem sólidos perante esse momento tão delicado da pandemia e trazendo, ao mesmo tempo, valor para os seus acionistas. Então, agradeço a todos, muito obrigado e boa tarde. Obrigado. A teleconferência dos resultados da Energisa está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.